Vamos lá, Gerson vai fazer exames médicos e assinar com o Cruzeiro neste sábado. Está no espn.com.br, reportagem do Bruno Andrade, informações atualizadas de que deve dar mesmo negócio. A gente fica na expectativa, a gente sabe que negociação tem sempre uma margem aqui e ali de desandar numa reta final, mas hoje tudo se encaminha para um acerto. E aí eu começo contigo, Berner. Para um time que tem a base do Cruzeiro, a chegada do Gerson é um impacto, assim, usando a expressão que ficou associada ao Bruno Henrique no Flamengo do patamar, o Cruzeiro muda, o patamar é alto do Cruzeiro. O Gerson lá muda o Cruzeiro de patamar? Melhora a equipe, além de dar opções para o Tite, porque o Gerson pode jogar em qualquer função no meio-campo, menos de primeiro volante. Joga de segundo, joga aberto ali, se o time joga em 4-2-3-1, principalmente pelo lado direito, ali como um bom construtor, fecha na marcação. É um cara que chega com a bola no pé, com toque curto, com aproximação, triangula, tem finalização. Às vezes ele penteia um pouco para finalizar, mas assim, a finalização dele é boa, é um jogador experiente, com títulos. É óbvio que esse chega para ser titular, não sei se de segundo ou pelo lado do campo, por dentro não vai jogar, porque aí o lugar é do Matheus Pereira, né, com o Tite. Então é um jogador que agrega muito, que aumenta as chances da equipe ganhar as competições importantes. E aquela coisa que eu falei no meu outro comentário sobre o Cruzeiro recusar a proposta flamenguista pelo Caio Jorge. Você está trazendo a torcida de volta a sensação da real grandeza que seu clube tem na história. Porque a gente está falando de um clube bicampeão da Libertadores, um clube que passou muitos anos sendo uma das equipes mais competitivas do país, que ganhou um campeonato brasileiro sensacional, marcante, com Alex, Aristizábal, com um timaço de mais de 100 gols, que fez muito sucesso e que foi parar na segunda divisão por conta de uma administração muito ruim, depois de ganhar 2 Copas do Brasil, e que não ia se reerguer se não fosse a SAF. Essa equipe hoje, graças à transformação em SAF, de venda de SAF, essa equipe hoje pode trazer um jogador que o Flamengo teria no seu elenco. Que essa para mim é a referência hoje de futebol. É óbvio que o Gerson, depois disso, se queima com os flamenguistas. Eu já acionei aqui os da redação, os que eu conhecia, e já fizeram uma lista de jogadores que eles têm bronca e que foram importantes no clube. O Gerson está nessa lista, mas para o Cruzeiro, que é o que parece que interessa para o Gerson nesse momento, é um excelente jogador. É aquela contratação que você faz e a chance de erro, de não funcionar, é minúscula. O Vini tá me passando aqui, né, que o Pedro Lourenço é duro, né, porque com a história da SAF a gente fala o homem forte da SAF, não, o dono, né, é uma questão... O dono. Exato, disse que chega amanhã e resolve a parada, já falou isso, foi com a Itatiaia, Vini, depois se puder só me puxar para eu dar o crédito, e eu já jogo pro Zé e pro Zinho. Começa aí, Zinho, contigo. Muda de patamar, é cara que chega assim... a gente tá emparelhando muito os três, né? Palmeiras, Flamengo, sempre os dois, e o Cruzeiro pela boa temporada que fez, como esse... Sempre tem um terceiro tentando incomodar, já foi assim o Galo, que foi bem sucedido, já foi assim o Botafogo, que igualmente foi bem sucedido, Fluminense também teve seu momento de sucesso. Os outros, em vez de falar o Cruzeiro muda de patamar, o olhar dos outros muda. Flamengo e Palmeiras vão olhar e falar, opa, esses caras estão vindo mesmo pra briga. Eu acho que sim. Mostra que está entrando na temporada para buscar o título, para conquistar. Primeiro, a mudança no comando técnico, vem um treinador de altíssimo nível, né? Com currículo, com história. E já tem um elenco bom, e você começa a se movimentar no mercado e traz um jogador de nível de seleção que não está na seleção porque fez um caminho ruim. O Gerson, antes de ir para o Zenit, ele foi convocado pelo Ancelotti, inclusive jogou, né? Aquele meio campo, Bruno Guimarães e Casimiro, um tripé ali de 3 homens mais de contenção, né? Mas que ele tinha liberdade com o Bruno Guimarães para sair para o jogo. Então, assim, eu acho que é um jogador que se adapta facilmente,
Não tem aquilo que o Zé Elias falou ontem, né? Ele ficou o quê? Meses. Então, assim, volta, tá no futebol brasileiro, saiu agora, então conhece tudo que está acontecendo aqui, os companheiros que ele vai jogar, inclusive Fabrício Bruno estava com ele no Flamengo, se conhece todos os atletas, a estrutura do Cruzeiro é espetacular, eu tive o prazer e o privilégio de jogar no Cruzeiro também, tem uma estrutura maravilhosa, potencial para qualquer atleta profissional trabalhar, cidade boa de se viver, torcida grande também, então assim, eu acho que assim, o atleta chega motivado, porque acredito eu que esse movimento dele é para ele novamente brigar por uma vaga na Copa do Mundo. E se ele vai bem no Cruzeiro, e ele tem possibilidade para isso, porque o time já é bem organizado, e ele tem potencial, ele jogando bem, o Cruzeiro indo bem, vencendo, ele tem chance novamente de figurar na lista de convocação. Coisa que para mim ele já estaria fora, se ele continua lá no Zenit. Esse é um poder. É isso, torcedor do Cruzeiro. As informações atualizadas, a chegada de Gerson no Cruzeiro, o fim dessa final, né, dessa novela, final feliz. O Cruzeiro acertando com um baita reforço para essa temporada e para as próximas temporadas. O Pedrinho, o dono da SAF, aí, confirmando a chegada do Gerson e garantindo também a permanência do Caio Jorge. Caio Jorge, que vem recebendo sondagens do Flamengo, mas o Pedrinho confirmando a permanência do Caio Jorge e também a chegada do Gerson, né? Um baita atacante, um baita jogador para essa temporada e para as próximas temporadas. O Gerson, o Tite conhece muito bem o Gerson desde o Flamengo, seleção brasileira. É o jogador que faz múltiplas funções. O Tite até falou ontem na coletiva, né, que o Gerson faz múltiplas funções. É um coringa, assim como era chamado lá no Flamengo, o coringa faz múltiplas funções e chega para deixar esse time do Cruzeiro mais forte, mais competitivo. O elenco da temporada passada foi praticamente mantido, quase todo o elenco, né, e com a chegada do Gerson, isso deixa o time mais forte, mais competitivo, e o Cruzeiro acredito que vai colher bons frutos nessa temporada. O Pedro Lourenço, que concedeu uma entrevista na saída do CT do Cruzeiro na tarde de hoje e confirmou, né, a chegada do meia Gerson a Belo Horizonte nessa sexta-feira, e também garantiu aí que Caio Jorge continua na Raposa, apesar do assédio aí, do interesse do Flamengo. O Pedrinho, né, garantindo aí a permanência do Caio Jorge e a chegada do Gerson, né, jogador do Zenit, está no Rio de Janeiro e será comprado por 27 milhões de euros, cerca de 129 milhões, mais 3 milhões de euros em bônus, 19 milhões ao Zenit. O número 97 aí foi reservado ao jogador. Agora, sobre o Caio Jorge, o Pedro Lourenço afirmou que o jogador continua na Raposa. O time mineiro, né, o Cruzeiro negou aí a terceira proposta pelo atacante, né? Uma baita contratação a do Gerson. O torcedor do Cruzeiro está feliz, contente e na expectativa, confiante também para essa temporada de 2026. O treinador não foi mantido, né, o Leonardo Jardim. Ele resolveu sair, mas chegou o Tite, que é um baita de um treinador que já trabalhou, né, com o Gerson, já trabalhou com o Cássio, com o Fagner no Corinthians. Então o Tite, também treinador de seleção brasileira, acredito que vai fazer um bom trabalho. O ano passado o Cruzeiro bateu na trave ali em relação a títulos, e esse ano tem tudo para fazer uma excelente temporada. Eu vejo Cruzeiro, Flamengo ali, Palmeiras como os times ali que vão brigar por todos os títulos. Esse ano tem Libertadores também, Brasileiro, Copa do Brasil, o Brasileiro esse ano começando já em janeiro, e o Campeonato Estadual e o Campeonato Mineiro já começando esse final de semana. Então é uma temporada aí com muitos jogos. Vai ter também a pausa em julho, Copa do Mundo, mas eu acredito que vai ser
um ano de, quem sabe, né, muitas conquistas, títulos para o Cruzeiro. O torcedor está na expectativa e confiante. E você deixa a sua opinião aqui nos comentários. Com a chegada do Gerson, você acha que o Cruzeiro vai brigar por todos os títulos? Já deixa a sua opinião aqui nos comentários, a sua expectativa. Claro, né, que o torcedor está feliz e contente com a chegada do Gerson e também com a permanência do Caio Jorge, mesmo tendo esse assédio, o Flamengo colocando uma proposta alta, o Cruzeiro, o Pedrinho batendo o pé ali e o Caio Jorge segue no Cruzeiro, vai, quem sabe, né, fazer uma temporada melhor ainda do que foi em 2025. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.